Saúde, irmãos, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para trazer mais uma reflexão no livro do profeta Jonas. Trouxemos sobre o capítulo 1 do livro de Jonas o chamado de Deus na vida do crente. No capítulo 2, trouxemos a consequência de não ouvirmos o chamado, de não obedecermos o chamado de Deus. E no capítulo 3, trouxemos sobre o cumprimento do chamado de Deus. E no capítulo 4, estaremos trazendo o descontentamento, sobre a resposta de Deus quando cumprimos o descontentamento que muitas vezes a gente passa por não aceitar o que Deus muitas vezes faz na vida de outras pessoas. E estaremos trazendo aqui uma breve reflexão no capítulo 4, que nos diz assim: Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável esse teu ressentimento. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre ele, sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, ao que feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: É acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele lhe disse: É justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: Tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste nem fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Muitas vezes, meus amados irmãos, nós agimos assim como Jonas. Quando nós estamos na igreja, muitas vezes nós pedimos: Senhor, me use como um vaso nas tuas mãos. E às vezes chega um recém-convertido e Deus faz daquele recém-convertido um vaso na mão dele. Deus usa, Deus sopra o seu nome, ele prega, ele louva, e muitas vezes a gente diz: Mas Senhor, tanto que eu te pedi para ser usado. Mas às vezes a gente não aceita. E assim foi Jonas. Jonas aqui, ele não quis aceitar a bondade de Deus sobre a cidade de Nínive. Jonas, ele não quis aceitar que Deus ele se arrependesse do mal que ele havia pensado contra a cidade de Nínive. Só que Deus, ele é infinito em misericórdia. Deus, ele é longânimo.
E Jonas, por não aceitar aquilo, ele pediu a Deus a morte dele, porque ele não queria aceitar a bondade de Deus sobre aquela cidade. E Deus ele tem feito isso em nossos dias atuais. Deus ele tem misericórdia de todos os seres humanos. Deus ele tem um desejo. Em 1 Timóteo, capítulo 2, é explícito o desejo de Deus. Ele quer que todos os homens tenham pleno conhecimento da verdade. E essa verdade está escrita lá em João, capítulo 14 e verso 6, que diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por mim. Quem é essa verdade, irmão Daniel? Jesus. E Deus, pela sua infinita misericórdia, ele teve compaixão daquela cidade. Ele se compadeceu daquela cidade. E assim, nós devemos agir. Nós devemos ter compaixão das pessoas. Não é porque Deus usa alguém que a gente tem que ter um ressentimento. A gente tem que louvar a Deus porque Deus está usando aquela pessoa. Porque muitas vezes nós não temos coragem de falar do amor de Deus como um jovem, como um novo convertido ele tem. Porque o novo convertido ele está todo vapor. Ele é aquele que, como diz o ditado, é pau para toda obra. Quando tem evangelismo, ele está. Quando tem uma festa na igreja, ele está envolvido. E isso é bom. Isso é louvável diante de Deus. Devemos louvar a Deus por isso. Mas nós não podemos ter ressentimento contra Deus por não aceitar que Deus use aquela pessoa e não use a nós que estamos há mais tempo. E Jonas aqui, ele diz aqui no versículo 5. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra até ver o que aconteceria à cidade. E Deus, ele teve misericórdia de Jonas, que quando Jonas saiu, ele diz aqui, ó, no versículo 6, fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, ou seja, ao amanhecer, a qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou e desejou, com toda a sua alma, morrer, dizendo, melhor me morrer do que viver. Jonas, ele estava desejando a morte. Porque ele estava enfadado por causa do sol. E no versículo 2, ele diz, e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando eu na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Jonas, ele reconhece a soberania de Deus. Ele reconhece que Deus, ele era piedoso, ele era misericordioso, longânimo e grande em benignidade, ou seja, em fazer o bem, e que se arrepende do mal. Muitas vezes há uma questão em nossas vidas para nos causar algum mal, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, ele
ele tira aquilo da nossa frente, porque a razão de nós estarmos vivos é porque a misericórdia de Deus, ela nos alcançou. E a maior razão de nós não sermos consumidos é porque a misericórdia de Deus ela se renova a cada manhã. Muitas vezes, quando nós pecamos, nós desobedecemos a palavra de Deus, mesmo assim Deus ainda tem misericórdia de nós. Porque Deus ele nos ama. Deus ele nos amou de uma forma, meus irmãos, que nós não conseguimos nem expressar e nem conseguimos tentar explicar. Porque se nós pudéssemos explicar o amor de Deus, porque é imenso. É imenso. Deus ele tem amor por cada ser humano. Mas às vezes a gente não quer aceitar. Às vezes a gente vê uma pessoa ao nosso lado que não é cristão, que não é crente em Jesus, que não professa a mesma fé que a gente, e às vezes a gente não aceita porque às vezes a pessoa é abençoada com um carro, com uma moto do ano, uma casa boa, um lar abençoado, mas nós devemos entender uma coisa. O sol nasceu para todos e Deus abençoa ímpios e Deus também abençoa os cristãos. Muitas vezes para nós é difícil aceitar isso, mas devemos aceitar porque Deus, ele é Deus. Como disse Raabe, quando ela escondeu os 2 espias de Israel em sua casa. Deus é Deus em cima nos céus e Deus é Deus embaixo na terra. Assim como Deus, ele salva a todos, ele abençoa a todos. Não estou dizendo isso aqui para massagear ego de ninguém, porque a razão de tudo se chama Jesus. E o Evangelho, a Bíblia Sagrada, desde Gênesis a Malaquias e Mateus a Apocalipse, o centro é Jesus. João, escrevendo o capítulo 1, a partir do versículo 1, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Irmão Daniel, o que é o Verbo? Levando para a língua portuguesa, o Verbo, ele é a palavra. Jesus, ele é a palavra desde o princípio. Ele, assim como a casa tem um alicerce, o alicerce da palavra do Senhor é Jesus, é Deus, soberano, Senhor dos exércitos. E nós, voltando aqui agora para a palavra, Jonas, ele sabia desde o princípio que Deus iria perdoar os erros, os pecados daquela nação. Muitas vezes a pessoa olha para um bêbado, um usuário de droga, um ladrão, e diz assim: para esse daí não tem jeito, o jeito é a morte. Aí quando se converte ao Senhor vem aquela velha crítica.
agora é crente, é santo. Mas tem uma passagem na Bíblia que diz assim: sede-vos santo, porque eu sou santo. Não é que nós, o santo que a Bíblia fala é separado. É aquele que não é que ele não vá mais praticar o pecado. A gente vai errar? Vai. Vai falhar? Vai. Vai ter momentos que vamos pecar? Vai. Porque isso é natural dessa carne velha, mortal. Mas a gente tem que buscar a santificação, a santidade, a separação. Como diz lá em Hebreus 12:14. Que nós devemos buscar a santificação, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe, em o nome de Jesus.